Vamos agora para análise. Integrantes do PL trabalham para que o partido atue contra a votação do texto da reforma tributária. Hoje, pelo jeito, não é só Jair Bolsonaro. Começo com Leandro Rezende. Leandro, como é que está o clima dentro do partido? Jair Bolsonaro contra e Valdemar da Costa Neto e os demais membros. O PL vai fechar a questão mesmo? Estão debatendo isso, Raquel. Eu conversei com alguns deputados ali, senadores que estavam nessa reunião, que foi sim uma reunião tensa. Teve alguns momentos ali em que alguns deputados ficaram bastante exaltados. Um dos que ficou exaltados foi o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, né, que teve uma fala ali muito forte contra o governador de São Paulo. A gente teve, conversando, né, com pessoas ali do PL, e a avaliação é de que o cenário não é bom dentro do partido hoje, porque tem gente que quer votar a favor da reforma tributária e concorda com o Tarcísio, mas a ala que mais faz barulho é a ala super ligada ao Bolsonaro. E por que essa ala está tão estressada com a reforma tributária? Não é nem pela reforma tributária em si, não é nem por nada, mas é pelo fato simples do Tarcísio ter ido se reunir com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Essa é a grande razão da insatisfação. Para trazer num português bem claro, o Bolsonaro ficou pistola com o fato do Tarcísio ter ido lá conversar com o Haddad sobre a reforma tributária e ter se deixado fotografar ao lado do ministro da Fazenda. Isso acendeu ali uma revolta no ex-presidente da República e se espalhou pelos deputados federais que são mais ligados a ele, né? E aí a ala pragmática do PL está tentando contornar. O caminho do meio é o partido se unir para tentar adiar a discussão sobre a reforma tributária. E nisso, os pragmáticos ali do PL ponderam o seguinte: o próprio Tarcísio considera que a reforma não pode ser votada agora, né? Eles saíram com esse sentimento de que o governador está atuando, na verdade, para jogar essa discussão para frente. Mas a grande razão dessa insatisfação toda, que está manifestada no vídeo que a gente acabou de ver do Bolsonaro e dos deputados mais ligados a ele, é o simples fato do representante de 46 milhões de pessoas, né, que é o governador de São Paulo, ter ido conversar com o ministro da Fazenda. Isso não foi bem recebido pelo Bolsonaro, pelos deputados bolsonaristas e está gerando esse grande ruído dentro do PL, que agora trabalha para adiar a votação. E se não for possível, vão votar contra, né? Se não fecharem questão, né, algo que o Valdemar Costa Neto não quer, fechar a questão, declarar uma posição formal contrária à reforma tributária, o Valdemar Costa Neto não quer isso, mas pode ser levado a aceitar isso, né, se a bancada deliberar, mas é o desenho que está dado no momento. Raquel. Basília, o que você tem de apuração do PL? Como é que está a cabeça de Valdemar da Costa Neto? Olha, o governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, sai maior, pelo menos até aqui, dessa discussão, porque ele teve oportunidade e provou ali que, apesar de levado ao governo de São Paulo, né, levado à conquista eleitoral pelo bolsonarismo, ele não é Jair Bolsonaro e pensa diferente. Então, na reunião hoje, a gente viu um PL dividido e ouvindo duas lideranças ali, mas com uma grande diferença. Um ex-presidente da República que não conseguiu se reeleger nas últimas eleições e um ex-ministro deste, então, presidente, que simplesmente está no comando do estado mais rico do país, que tem interlocução com integrantes deste atual governo, como o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Então, ele faz uma escolha estratégica de se manter como um governador de oposição, que ele é muito mais oposicionista do que apoiador do governo Lula, mas com espaço de diálogo sobre aquelas ações, propostas que interessam todo o Brasil. Se isso for aprovado, né, a reforma tributária, e tudo leva a crer que será aprovada, para o bem ou para o mal, todo mundo vai sentir o impacto dessa aprovação. Então, mais inteligente é ser um opositor com espaço de diálogo e de influência do que aquele raivoso que só fica ali brigando e chamando para si os holofotes do conflito. É um ex-presidente da República que não conseguiu os votos suficientes para voltar a ser presidente do Brasil, mas
mas fez muitos deputados, senadores, governadores. Então, em cima dessa base, é interessante observar, né, que o governo Lula está correndo atrás de uma base aliada, não é tão coesa, mas o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, tenta mostrar que tem uma base bolsonarista ali no Congresso Nacional capaz de fazer triunfar ou derrubar um projeto da magnitude de uma reforma tributária. Tem muito discurso aí, né? A gente tem que ver ali na hora do voto mesmo. Do ponto de vista do marketing, né, de fazer barulho, de convencer que é grande, mesmo não sendo mais presidente, Bolsonaro chamou muita atenção hoje aqui em Brasília. Neste encontro, como o Leandro trouxe, todos vocês que entraram falando sobre esta situação até aqui, foi uma reunião tensa em que Tarcísio foi muito cobrado por ter aparecido ao lado de Haddad, em que falaram, olha, o PT agora está usando a sua imagem, Tarcísio, para mostrar que há apoio sobre a reforma tributária. Aquele jogo tão político, eleitoral, ideológico que a gente acompanhou em 2022, sendo reeditado para este momento crucial de aprovação de uma proposta como a reforma tributária. Eu ouvi de um interlocutor ali do ex-presidente Jair Bolsonaro a informação de que, apesar de crítico à postura de Tarcísio, Bolsonaro também saiu em defesa, né, tentou blindar um pouco o Tarcísio desse desapontamento, dessas críticas da base mais fervorosa bolsonarista, dizendo coisas do tipo, tenham calma, ele foi ministro, não tem a mesma vivência política que vocês, parlamentares. Então, isso é uma novidade, porque até aqui a gente tem falado muito de um Tarcísio cravado de críticas pelos bolsonaristas, inclusive por Bolsonaro. Mas ali no morde-a-sopra, o ex-presidente Jair Bolsonaro também soube dosar, né, tentar proteger um pouco o Tarcísio desse levante bolsonarista que ele confrontou hoje cedo. Leandro, a Basília trouxe uma análise muito interessante para nós, que é o impacto de tudo isso que está acontecendo nas imagens de Tarcísio e de Bolsonaro. Queria te ouvir especificamente sobre Bolsonaro, porque eu ouvi duas avaliações hoje. No entorno de Bolsonaro, claro, essa avaliação de que ele conseguiu unir a sua base, aquela sua base mais fiel, aguerrida. Recebi vários vídeos de deputados, como Ricardo Salles e outros, desancando Tarcísio de Freitas. E do lado do presidente Arthur Lira, do presidente da Câmara, uma avaliação de que Bolsonaro perde de qualquer jeito. Ele perde se a reforma tributária for aprovada, por óbvio, e ele perde também se ela não for aprovada, porque ele vai ser visto como quem trabalhou contra o Brasil. Que análise que você escutou sobre o tamanho de Bolsonaro nessa história? Me parece um primeiro momento em que o Bolsonaro está tentando ser o líder da oposição, né? Ele está participando ativamente desse debate, está participando para ser contra o debate, contra a reforma, tem todo o direito de fazer isso, né? E é uma primeira vez em que o Bolsonaro se coloca nesse lugar. O que talvez ele não contasse é que o Tarcísio fosse ser uma versão à direita de alguém com quem o governo consegue dialogar, né? Isso torna, não dá para nem dizer um problema, mas torna um obstáculo ali nesse lugar que o Bolsonaro quer ocupar de liderar a oposição, né? Ele não consegue unidade dentro do próprio partido. Tem gente do PL que quer votar a favor da reforma tributária, entende que esse é o momento. Tem gente do PL que que para quem o relacionamento com Arthur Lira é mais importante do que com o Bolsonaro, né? Então tem isso, tem esse componente também, mas me parece que é esse primeiro momento, né, em que o ex-presidente da República tenta se colocar como o líder da oposição, um lugar que até no ano passado, quando a gente falava sobre isso, né, quando ele estava nos Estados Unidos, agora nesse 2023, eu mesmo conjecturava, ouvindo as pessoas, de que o Bolsonaro não estaria nesse lugar, porque não é da carreira política dele, né, do ex-presidente da República, nunca foi alguém que liderou nada, né, nunca liderou uma bancada, nunca teve uma atuação partidária
tributária e na vida interna da política destacada. Agora está se colocando ali, está fazendo essa disputa. O que ele não contava, acho, era com o Tarcísio. E aí vou até trazer uma aspa aqui de um deputado que é bolsonarista, mas que tem ali boa vontade com o tema da reforma tributária. Tem má vontade com o Tarcísio, porque tem isso, né? São várias nuances. Ele tem má vontade com o Tarcísio, mas tem boa vontade com a discussão da reforma tributária. Acho que o Tarcísio quer capitalizar e tudo mais. A ponderação que ele faz é a seguinte: depende do governador de São Paulo se essa reforma anda ou não anda. Isso mostra que o tamanho do governador de São Paulo é maior hoje do que era antes da discussão da reforma tributária, e o do Bolsonaro é o tamanho normal, né, de quem está começando a liderar a oposição. Basília, atualizando aquela apuração que a gente estava fazendo em conjunto antes do jornal começar sobre a ligação que pode acontecer entre Lira e Jair Bolsonaro, né? Porque já teve telefonema do Lira com o Weingarten, em que o Weingarten, a pedido do Bolsonaro, pede para adiar a votação da reforma, e o Lira diz não, estou aqui conversando com as fontes, diz que o Lira ainda não ligou para Bolsonaro, porque ele está bem atarefado, está reunido agora com o Haddad e com o Aguinaldo Ribeiro, mas que ainda pode ser que ligue para Bolsonaro para tentar convencê-lo a desistir dessa oposição toda à reforma tributária. Será que vai adiantar, Basília? Olha, eu acho que recordar é viver, né? Vou trazer esse bordão e lembrar que a reforma tributária não é assunto de agora, tem mais de 40 anos, inclusive passando pelo governo de Jair Bolsonaro. E não houve esforço do governo passado, não houve interesse real e político do governo passado em aprovar esta proposta, né? É comum mesmo essa disputa, né, nos diversos governos entre equipe política e equipe econômica. Havia um antagonismo destas duas equipes no governo passado, a ponto de uma reforma como esta ser defendida pelo então ministro da Economia, não era Fazenda naquela ocasião, Paulo Guedes, mas ser totalmente abandonada pelo Palácio do Planalto. Então, de qual reforma tributária nós estamos falando? Hoje, ao conseguir, de acordo com interlocutores, virar votos de deputados do PL que iam com a reforma e estão assim agora ressabiados ou até dizendo que não vão mais votar no texto, o ex-presidente Jair Bolsonaro defendeu que era hora de aprovar uma reforma da direita, colocando aí mais uma vez esse ponto de oposição ao governo de momento, que é encabeçado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Com esse discurso, Bolsonaro tenta estragar, né, ou prejudicar uma estratégia do governo que tem sido, nos últimos tempos, rotular essa reforma tributária de reforma do Estado e não reforma de governo, justamente para descontaminar este ambiente e conseguir conquistar votos também de pessoas do centro e da direita, né? Mostrar que, olha, vai ser aprovado agora, durante um governo petista, mas não é uma reforma do PT ou uma reforma da esquerda, é uma reforma de todos. Sobre a ligação, fica então agora um mistério, né? Um suspense. Lira vai ligar para o ex-presidente Jair Bolsonaro? Ele disse a interlocutores que sim, ligaria para azeitar esses momentos finais, horas que antecedem a votação. Mas até agora ele está articulando bastante e não ligou para Bolsonaro. Antes deste encontro na Fazenda que você traz, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, esteve num almoço com lideranças de diversos partidos. Ele foi ali coletar os votos. A gente ainda não sabe o que saiu dessa aferição, que ele queria ter certeza que há votos suficientes para colocar o texto em votação. Vou falar um pouquinho de um outro tema, parceira, porque aí você de pendura no telefone, no zap, exatamente, e vai apurando aí se eles se falaram ou não. Leandro, Basília, a gente já se fala daqui a pouquinho.